que precisa, Senhor, do teu povo para viver, meu Pai, com dignidade, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Cobre o teu povo, Senhor. Continua, Senhor, conduzindo, dando sabedoria nos negócios, saúde e força nos trabalhos, meu Pai, em nome de Jesus. Nós santificamos, Senhor, todas as ofertas nesta noite. Cobre os familiares, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Irmão Armando, por gentileza, pedir para o irmão estar orando por minha vida, pela ministração da Santa Palavra nessa noite. Glória a Deus. Senhor meu Deus, soberano, maravilhoso e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, este é o momento, meu Pai, que o Teu ministro, Senhor, vai ministrar, meu Pai, o pão que vai nos alimentar, vai nos fortalecer, vai nos revestir. Pai amado, Pai querido, no santo nome de Jesus, meu Pai, continua ungindo a vida do pastor Robson, de todo o seu lar, de toda a sua família. Derruba por terra, meu Pai, toda seta, todo mal, tudo aquilo que tentar afrontar contra a vida do Teu filho. Pai amado, Pai querido, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, nesse momento, meu Pai, tira toda a distração, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tentar, meu Pai, tirar a nossa atenção, para que o nosso alimento, meu Pai, para o alimento que seja servido nesse momento, meu Pai, não entre na nossa vida. Pai amado, Pai querido, dai-nos discernimento, meu Pai, dai-nos entendimento para entender a Tua vontade, para que Teus filhos saiam daqui mais fortalecidos, mais revestidos por Ti, mais curados, mais libertos. Pai amado, Pai querido, sê conosco nesse momento, é o que eu te peço no santo nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor me concedeu nesta noite está em Marcos. Evangelho segundo Marcos. No capítulo de número 6, a partir do versículo de número 30. Trata-se da primeira multiplicação de pães e peixes. Marcos capítulo 6, versículo 30 até 44. Amém? Acende a luz para a gente, irmão Manuel, por favor. Aqui. Isso. Os irmãos conseguem enxergar, irmãos, ali? Não conseguem? Tá bom. Ok. Tá bom. Então pode apagar, irmão, por gentileza. Essa luzinha aqui, me ajuda? Se acender essa luzinha colorida? Me ajuda essa luzinha aqui? Ah, isso, já melhorou, tá bom. Não é que eu quero o foco não, irmãos, é só porque às vezes fica meio escurinho aqui para mim ler, assim, quem usa óculos tem um pouquinho de dificuldade, né? Amém? Então a palavra do Senhor nessa noite, irmãos, ela está no Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, ele é muito interessante, né, Norma? Que ele tem apenas 16 capítulos. E é interessante que ele foi escrito por Marcos, mas Marcos não é um discípulo. Não é um apóstolo, digo. Marcos é um discípulo. Então Marcos não faz parte dos 12. Marcos não teve aquela intimidade com o Senhor Jesus, conforme os apóstolos tiveram. Marcos era sobrinho de Pedro. E foi Pedro que, segundo a tradição, narrou para Marcos o Evangelho, então, de acordo com a experiência e a vivência de Pedro. Aí o pessoal brinca, né, que Pedro era muito burrão, né? Aí no Evangelho todo de Marcos, sempre aparece assim a palavra, logo aconteceu isso, em seguida aconteceu isso, imediatamente. Então ele é um Evangelho muito corrido, muito rápido, porque o pessoal diz assim, né, que Pedro, por ser meio burrinho, né, para ele não esquecer, aí ele diz, olha, pula logo, já passa logo, vai adiantando aí, Marcos, vai escrevendo rápido, antes que eu me esqueça de tudo que eu vivi com Jesus. Aí esse Evangelho de Marcos, ele tem essa velocidade, né? Que sempre tem esse termo, e logo aconteceu isso, e rapidamente aconteceu, imediatamente. É uma velocidade diferente dos demais. Porquanto, irmãos, dentro dos evangelhos nós temos os 3 primeiros, que são os sinópticos, que quer dizer semelhantes, que é o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O Evangelho de João, ele não é sinóptico, ele não é semelhante, é porque João, ele tem uma outra maneira de enxergar.
né? Por quanto da sua intimidade maior com o Senhor Jesus. João é aquele apóstolo que se deita, que se dobra ao peito do Senhor Jesus. É aquele apóstolo que está sempre muito junto, muito próximo, muito achegado ao Senhor Jesus. Então a forma como João enxerga o Senhor Jesus é uma forma diferenciada, é uma forma mais aconchegada, mais íntima, né? João narra detalhes, com riquezas de detalhe. Lucas, que escreveu para os gregos, também não era um apóstolo. Ele escreveu para os gregos e logo no início do Evangelho de Lucas diz que ele fez pesquisas a respeito do Senhor Jesus. Então é um evangelho também muito pormenorizado, muitos detalhes, riquezas de detalhes. E o Evangelho de Mateus, escrito para os judeus, cheios de genealogias, e Mateus de fato era um judeu. E Marcos é o Evangelho escrito para acessar aos romanos. Então essa introdução, irmãos, é só para os irmãos terem uma visão panorâmica, né, do início do Novo Testamento. E nesse texto em particular de Marcos, nós vamos estar lendo que os apóstolos juntaram-se no capítulo 30, no versículo 30, ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. As primeiras coisas, as primeiras ordenanças, as primeiras orientações do Senhor Jesus para os seus discípulos, para os seus obreiros, foram dando resultados espetaculares. Diz a palavra do Senhor que demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, eles ensinavam, e o povo estava maravilhado com aquele ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E eles traziam tudo de volta para Jesus. E aí Jesus vem e ele disse assim: Jesus, vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Então eles já haviam chegado da obra do Senhor, estavam cansados. O Senhor Jesus chama para uma parte, chamam para um local mais deserto, tira-os do tumulto, da confusão, né, das batalhas, para um repouso. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então ali foi um momento de um repouso, um momento de um reparar de energias, um momento de uma refeição, um momento de colocar novamente, né, proteínas, nutrientes, para que pudessem se restabelecer. Irmãos, isso denota duas coisas. Em primeiro lugar, que o Senhor Jesus, Ele se preocupa com a vida de cada um de nós, nos seus detalhes. Talvez você se empolgue, eu me empolguemos muito, nos empolguemos muito na obra, e até às vezes esqueçamos que nós temos um provedor, que está pensando na nossa saúde, que está pensando no nosso bem-estar, que está pensando e se preocupando com a nossa saúde emocional, porque é um desgaste, existe um desgaste muito grande em fazer a obra do Senhor, que o diga a pastora Cida, né, pastora? Que bate tantas frentes, né? Por falar em bater em frente, sexta-feira a pastora estava aqui, né? Conduzindo aqui uma multidão de varões, né, pastora? Uma multidão de varões, né? 3 varões vieram, né? Glória a Deus. E a pastora encabeçou o trabalho. Ela dirigiu, né? Trouxe uma dinâmica. Nós debatemos sobre Davi, esse personagem tão importante. Descobrimos aspectos psicológicos, emocionais da vida espiritual de Davi, e saímos daqui, irmãos, realmente edificados pelo que Deus fez na nossa vida. Foi muito bom. Deus continue abençoando a sua serva, né? Que nos conduziu, e ela destravou, né? Ainda destravou outras portas, né? Ela veio, abriu uma porta e destravou outras, para a glória de Deus. Então, irmãos, Deus tem essa preocupação com a minha e com a sua vida. Ele está preocupado com os mínimos detalhes. Uma vez eu quase fui reprovado na minha pregação do seminário, porque eu falei de um detalhe que Deus se preocupa, né, Norma? O pastor me olhou com uma cara assim, né?
Irmão Robson, sofrível, né? Porque em meio, não a uma pandemia, mas em meio a uma grande dor de barriga lá na escola de sargentos, imagine quase 2.000 alunos com dor de barriga. Não lavaram a panela do rancho direito, nós comemos lá a famosa carne de monstro, né? E aí devia ter alguma sujeira, alguma bactéria. A escola todinha, os alunos, tudo com dor de barriga. E papel higiênico? Não tinha papel, irmãos, para todo mundo. Não tinha papel higiênico para aquela calamidade. E era só, na época, podia tomar elixir paregórico, né? E era só elixir paregórico na lunada. E eu me deu aquela agonia, né? Aquela angústia. Eu subi lá para o banheiro. E agora, Senhor, não tem papel higiênico. Como é que nós vamos fazer, né? Ainda bem que tinha um chuveiro. Mas Deus é tão bom, irmãos, que quando eu entrei no banheiro assim, né? Aí eu olhei, algum aluno esqueceu um rolinho, né? Ali, glória a Deus, que bênção, né? E foi a medida certa, irmão. Mas eu preguei esse testemunho de cuidado, né? Que Deus tem com a gente. Aí o pastor só me olhou assim, né? Seu Robson, sofrível, hein? Seu testemunho aí, hein? Aí eu, ipa. Mas, irmãos, Deus tem um cuidado especial com as nossas vidas. Nos mínimos detalhes. Onde eu imaginar que Deus ia preocupar com papel higiênico, irmãos? Lá Deus é de se preocupar com papel higiênico de alguém? Mas Deus se preocupa com as suas necessidades mais íntimas. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, diz a palavra do Senhor. Não vai faltar nada na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, se nós nos agradarmos do Senhor. Ele vai estar cuidando dos mínimos detalhes, irmãos, aonde nós estivermos. Verso 32: e foram sós num barco para um lugar deserto. Todo crente precisa ter o seu lugar deserto, irmãos. Já cantamos hinos aqui, né? Lugar deserto onde o crente pode orar ao Senhor, pode até louvar também, não é verdade? Até louvar ao Senhor, na sua intimidade, na sua liberdade, porque diz a palavra do Senhor que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então, aonde você estiver, seja onde você estiver, em Cristo você tem liberdade para orar, sem escândalo, né, irmão? Por favor, né? Sem fazer escândalo, né? O pessoal do quartel gostava muito de orar em tudo quanto era canto, né? Pô, vai trabalhar para, em vez de ficar orando aí durante o expediente, né? Então, com sabedoria, né? Pode orar no banheiro, aonde o Espírito Santo lhe der liberdade, com sabedoria, para que você tenha, irmãos, sempre uma gordurinha, para que você tenha sempre uma estratégia, para que você tenha sempre uma tática, para não ficar só levando as afrontas do adversário, porque nós temos o contra-ataque também. Ele também contra-ataca quando nós vencemos, mas nós também temos armas de ataque e contra-ataque. Então são nesses desertos, nesses momentos de maior intimidade, que nós temos que enxergar a possibilidade de nós orarmos. Se você for ali no banheiro, poxa, eu estou me sentindo mal, lá no banheiro você pode fazer uma oração e repreender o mal, todo espírito de oposição, todo espírito de impedimento, todo espírito contrário. Você pode ir lá orar e repreender em nome de Jesus. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximava-se deles. Então o povo, sabendo daquela boa fama, porque ninguém expulsava demônios, irmão, naquela época, somente Jesus e os seus discípulos, seus apóstolos, aprenderam a sujeitar os demônios, né? Conforme a palavra do Senhor diz, colocar os demônios debaixo dos seus pés. E é interessante essa figura de colocar os demônios debaixo dos pés, ou os inimigos debaixo dos pés, porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela não é algo que veio de Marte, ou veio lá de Saturno, ou de Júpiter, não. A palavra do Senhor se manifestou entre os seus entes, entre a sua criação, entre as suas criaturas, e para os seus filhos, porque é uma figura. Se os irmãos depois podem olhar lá no YouTube, é interessante a gente observar isso aí, né? Lá no meu Museu do Cairo, no Egito,
eles, quando abriram a tumba, né, de Tutankhamon, um príncipe egípcio, um faraózinho, né? Era bem jovenzinho ele quando morreu. Acho que com 17 anos Tutankhamon foi sepultado. E ali dentro da sua tumba, diversos objetos de ouro, sarcófago, coisa mais linda, né? Ouro puro, objetos de ouro, um baita de um tesouro. Mas ali foi encontrado também um trono, pastora Cida. E esse trono onde se assentava o faraó, debaixo, uma base de madeira quadrada debaixo daquele trono ali fixada, tem desenhado embaixo, bem aonde assim, né? O faraó senta aqui, né? O faraó senta aqui, e aqui debaixo, naquela base, ali estão desenhados os inimigos do rei, do faraó, simbolizando bastante essa palavra de que Deus coloca os adversários, os inimigos, debaixo dos nossos pés. Mas como isso se concretiza hoje, irmão? Por conta do poder da palavra do Senhor Jesus, por conta do nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra, por baixo da terra. Não há nome maior do que esse, a quem se sujeitam os demônios. Então, debaixo dos nossos pés, o faraó tinha uma vaga lembrança, um entendimento que as pessoas tinham naquela época, porque não havia muito tempo que o Éden tinha sido criado. Então o conhecimento de Deus ainda existia, o que? Aquele pouquinho estava sendo diluído pela cultura, pelos ensinamentos malignos de Satanás, estava sendo diluído, mas sempre havia alguma coisinha de Deus ainda dentro daquelas culturas. Mas é para isso que Deus levantou Abraão, tirando-o de Ur dos Caldeus, ali daquela região da Suméria, para poder tirar Abraão de um lar de idolatria e ensiná-lo o caminho do Deus vivo, o único Deus, e mostrar a ele como se deveria adorar. E daí vieram o povo de Israel, o profeta Moisés, e aí temos até hoje a palavra do Senhor, irmãos, e devemos cultuar a pureza da palavra. Não podemos nos contaminar, não podemos deixar que a palavra que sai do púlpito seja contaminada. Não podemos permitir que não haja pureza no ensino da palavra do Senhor, para que nós não fiquemos como ficou os povos do passado. Então devemos ter muito cuidado. Então, quando eu corrigi as avaliações dos irmãos, né, eu vi que os irmãos todos têm uma ideia bastante pura, limpa e clara da obra do Senhor, para a glória de Deus. Então estamos no caminho certo, os obreiros do Senhor nessa igreja estão no caminho certo, para a glória de Deus, aleluia. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo viu aquela multidão, entendeu? Olha, existe tantos religiosos lá em Israel, tantos fariseus, tantos saduceus, tantos sacerdotes, mas o povo não tem encontrado neles um bom pastor, porque havia tanto interesse, pastora Cida, em se autopromover com os cargos, havia tanto interesse em se locupletar com favores, né, com honrarias por parte do povo, que o povo terminava sendo desligado. O povo não era alvo do interesse dos sacerdotes, dos mestres. Aquele povo que corria a Jesus, irmãos, somos como nós. Buscamos ao Senhor Jesus, porque só neles nós temos resposta para a nossa vida. Somente em Jesus podemos matar a nossa sede. Somente em Jesus nós temos encontrado alimento para nossas almas. Graças a Deus aqui, que ninguém está aqui, né? Glória a Deus, sem um pastor. Ainda que faltasse a pastora Cida, faltasse eu, faltasse a presbítera Eliette, ou quem quer que fosse, jamais os irmãos estariam sem um pastor, porque o sumo pastor chama-se Jesus Cristo, que está revelado na palavra e está presente na vida de cada um, na pessoa do Espírito Santo, para consolar, instruir e apacentar a todos nós.
Aleluia! Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Jesus está conosco. Estarei convosco até o quê? Os séculos dos séculos, eternamente. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. É o que nós aprendemos na igreja, né? Nós estamos aqui, por quê? Porque nós somos pessoas ensinadas, né? E ensináveis. Porque não adianta nada a pastora se consagrar lá na casa dela, orar, jejuar, preparar uma mensagem maravilhosa, né? Se muitos não querem ser ensináveis, né? A pastora quer ensinar. Todos aqui querem ensinar, né? Mas, irmãos, uma coisa é necessária. Quem deseja ensinar tem que ser ensinável. Quem deseja estar à frente tem que ter estado por baixo. Quanto banheiro eu já não lavei? Quanto bêbado eu já não segurei em porta de igreja? Quanto galão d'água eu já não coloquei? Quantos sapos já não engoli? Quem deseja ensinar tem que ser ensinável. Sabe o que é ser ensinável? Nós aprendemos, né? Tem que ser maleável, tem que se dobrar, tem que ser humilde, tem que aceitar, tem que encaixar naquela palavra assim: Senhor, graças te dou por tudo, aleluia, graças te dou. Estou sendo pisado, graças te dou, Senhor. Estou sendo humilhado, graças te dou, Senhor. Estou sendo desprezado, graças te dou, meu Senhor. Checai. Irmãos, quando nós aprendemos e chegarmos nesse ponto, Deus vai nos usar. Nós vamos superar o mimimi, nós vamos superar o dói, nós vamos superar essa barreira, que é o nosso ego, que são os nossos próprios sentimentos, emoções. Quando nós passarmos dessa fase, né? Vamos deslanchar na presença do Senhor. Vamos, subir, subir, subir. Não é igual o rabo de cavalo não, né? Que cresce para baixo, para baixo, para baixo. Nós vamos subir para a glória de Deus. Mas tem que passar essas fases, irmãos. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender, igreja. Aqui, igreja é o lugar onde se ensina. E precisamos ter humildade para aprender. E devemos deixar que o verdadeiro, único instruidor, que é quem nos instrui, trabalhe na nossa vida. Não podemos endurecer o coração. Nós temos que ser quebrantáveis na presença do Senhor. Então, quando o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, não se entristeça. Deus está trabalhando na sua vida. Aquela dorzinha no seu coração, aquela dor lá no fundo, né? Deus está trabalhando nisso aí. Deus está trabalhando na sua vida. Ah, mas é para me derrubar? Não, Deus quer me derrubar. Deus quer me humilhar. Não, irmãos. Deus está permitindo para que você venha crescer. Você vai crescer, depois você vai dizer assim: realmente, né? Deus trabalhou na minha vida, eu sofri pra caramba naquela época, mas a glória de Deus veio sobre mim depois, porque eu me humilhei, deixei Deus trabalhar na minha vida. Aleluia. E assim Deus faz, irmãos. Assim Deus faz na vida de cada um de nós. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. E Deus, no seu tempo, no tempo de Deus, Ele vai vos exaltar. Amém? Amém? É meio dura essa palavra, hein? Ninguém gosta, né, de ser humilhado. Mas, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, até o amargo se torna doce. Depois você vai dar muito glória a Deus por isso. Porque Deus quer usar as nossas vidas, irmãos. Deus não vai aparecer aí os anjinhos pregando, não. Acho que o evangelho ficou para a gente pregar por quê? Porque Deus vai usar a nós mesmos. Somos nós, falhos, fracos, difíceis, doentes. Porque ninguém está aqui na igreja, irmãos, porque é justo ou santo.
Nós estamos aqui na igreja porque precisamos realmente do Senhor Jesus. Era um doente perdido, né? Um menino largado na mão de um e de outro. E graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e me trouxe para o seu rebanho. E quantos de nós não éramos perdidos, doentes, enfermos por esse mundo afora? E não é agora que nós vamos bater no peito, né? Não, agora eu sou crente, carrego a Bíblia, sei tudo, sei mais do que o mundo, sou melhor do que o mundo. Não, irmãos, não. Nós continuamos doentinhos ainda, claro, né? Que agora sempre tem a cura do Senhor à nossa disposição. Existe todo um trabalhar de Deus na nossa vida para nos restaurar como pessoa. Mas nós continuamos dependendo do Senhor Jesus Cristo. Não nos enganemos. Se nós estamos aqui é porque nós precisamos, né? No dia que não precisarmos de Jesus, irmãos, então, eu não preciso mais. Eu sou autossuficiente. Então, como é que diz lá o ditado, né? A porta, né, é a serventia da casa, né? Já é justo, já é autossuficiente. Jesus não basta, né? Não, Jesus não me basta mais, eu me basto. Então, o seu lugar não é na igreja. Seu lugar não é na igreja. Se você é autossuficiente, aqui é lugar para quem depende de Jesus, para quem sabe que necessita, para quem sabe que é doente e enfermo. Aqui é lugar de restauração de vidas, de trabalhar de Deus, onde ninguém vai bater no peito e dizer que é melhor do que ninguém, porque todos nós, irmãos, somos dependentes e carentes do Senhor. E Deus tem nos dado muito mais, pastora, porque nós temos pedido um, Deus tem dado 2 e 3 para nós. Olha os milagres, olha os testemunhos maravilhosos. Deus tem dado muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos nessa igreja. Então nós devemos ser gratos, irmãos, ao invés de ponderar, ao invés de ficar de mimimi, ao invés de ficar de disse-me-disse, de espírito de facção, de divisão. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quando aquela mulher deu à luz a Judá quis dizer: graças te dou, meu Senhor, sou agradecida. A mulher estava tendo filho pra caramba, a mulher de Jacó, estava tendo um monte de filhos, e porque o Jacó não gostava muito dela, aí ela ficava meia de mimimi. Mas chegou uma hora que ela teve que olhar: poxa, eu já estou com 3 filhos, estou na frente da outra, em termos de filho. Chega a hora que eu tenho que dizer Judá. O nome desse menino é Judá, porque Deus tem me abençoado grandemente. Chegou a hora de eu agradecer. Irmãos, as portas de Deus só vão se abrir na nossa vida quando nós aprendemos a sermos gratos pelas mínimas coisas. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, em tudo sejais grato, porque quando Deus vê a gratidão no nosso coração, Deus nos abençoa. Olha, irmãos, mas olha, a palavra do Senhor, ela é muito sábia. Dos 10 leprosos, quantos voltaram mesmo, pastora Zida? Um só. Assim é a humanidade. 10 receberam o favor de Deus da cura da lepra. Um voltou para agradecer. Jesus ele perdoou: e cadê o restante? O restante foi viver a sua vida, né? Foi viver a sua vida. Um só voltou. Então os irmãos vejam que gratidão é algo raro no meio das pessoas. Mas aquele que voltou certamente foi abençoado, muito mais que os outros, né? Muito mais que os outros ele foi abençoado. E nós devemos, antes, irmãos, de reclamar, nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossa vida. Glória a Deus. Ainda tem até meia-noite. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Os obreiros do Senhor Jesus viram: poxa, e agora? Como nós vamos fazer para despedir essa multidão? Já está ficando tarde. A turma vai chiar de fome, não é não? A turma vai reclamar. Poxa, viemos atrás de Jesus e ainda não tinha acontecido nenhum milagre. Então todo mundo estava naquela de ser curado, receber uma bênção. Mas Jesus está preocupado com a situação daquele povo. E os obreiros do Senhor já têm a solução.
Não, as vilazinhas estão aqui, tem os botecos, né? Tem os armazéns, né? Vão lá, eles fazem um lanche, comem uma coxinha, tomam uma Coca-Cola lá do deserto, né? Vão lá e fazem uma merenda. Eles que paguem o lanche deles. Ele, porém, respondendo-lhes, disse, Jesus, né? Dai-lhe vós de comer. Aí apertou, né? Aí apertou. Cada um de nós, irmãos, que já conhecemos ao Senhor Jesus, uns com mais intimidade, outros com menos, um mais do ponto de vista teológico, outro do ponto de vista mais da oração, cada um tem uma experiência. Mas o Senhor Jesus não despreza nenhum dos seus obreiros, dá-lhe voz de comer. Aqui na igreja tem tantos talentos, né, pastora Cida? Tantos talentos aqui, e cada um dá de comer da sua maneira. Cada um trabalha com o povo lá fora do seu jeito. Eu lá prego no quartel, né? Quando tenho mais liberdade, oro por alguém. Mas estou sempre tentando, aproveitando as brechas para falar da palavra do Senhor. Os irmãos também estão dando de comer ao povo, estão dando de comer aos perdidos. É para isso que Jesus nos chama, para não deixar as pessoas passarem. Poxa, passaram por Jesus. Passou por ti, Sirlene. Passou por ti, Júlia. Passou por ti, Gil. Passou. Jesus está aí em vocês e as pessoas passaram e não comeram nada. Não experimentaram nada. Não tinha nem um biscoitinho. Não tinha nem um salgadinho. Não tinha nem uma farofinha, né? Jesus diz: dai-vos vós de comer. Porque quem tem o alimento, irmãos? Quem tem o alimento? O lado do mundo tem alimento? Que alimento tem o mundo? Mas nós que temos comido do pão, nós temos o que dar para as pessoas. Ah, pastor, mas vamos chegar já nisso. Mas você tem sim, irmãos. Jesus não te despede vazio. Nós sempre temos alguma coisa para passar para as pessoas de bom, né? Irmãos, eu tenho experiência assim que eu não consigo entender. Eu já preguei às vezes teologia com profundidade e simplesmente não sei se a pessoa entregou a vida a Jesus ou não. E tem outro lá, pastora, que eu simplesmente falei uma coisa única, uma simplicidade que eu nem me lembro, que Jesus é bom, tipo assim. E a pessoa depois veio me dizer: ó, você pregou por mim naquele dia. Eu preguei para ti? Pregou. Quando? Ah, você falou assim, assim, assado. Falei? Falou. E eu fui para a igreja. Aí eu, rapaz, como é que pode, né? Às vezes a gente acha, irmãos, que a gente vai ganhar quando a gente fala muita coisa, né? Explica a Bíblia, né? De Gênesis, Apocalipse, né? E não. Uma coisa assim simples que eu nunca imaginei. O cidadão veio lá e se converteu, entrando no bairro da minha mãe, lá na portaria. Ei, lembra de mim? Você pregou, falou de Jesus para mim. Hoje eu estou na igreja. Rapaz, nem me lembro disso aí. E das vezes que eu me lembro, o cara não aceitou Jesus, que eu saiba por enquanto, né? Irmãos, nós temos o que dar para as pessoas. Pode ser bem pouquinho, mas vai ser suficiente para que aquela pessoa venha entregar a sua vida a Jesus Cristo. Verso de número 38. E disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Eles descobriram que um menino, irmãos, os outros evangelhos relatam, um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens? Porque a Bíblia, quando fala em homens, mas a Bíblia é machista? Não, é porque era costume da época numerar homens, mulheres não contavam. Mas aqui então, olha só, se eram 5.000 homens, devia ter mulher também acompanhando Jesus, né, pastora Cida? Fora as criancinhas. Então dava mais de 5.000 aqui a turma para poder dar de comer. E só tinha 5 pães e 2 peixinhos.
E era um menino que levou isso aí. Irmãos, 5 pães e 2 peixinhos não são suficientes. Os cálculos já tinham sido feitos pelos discípulos, pelos apóstolos. Não dava, teria sido muito dinheiro para poder sustentar, comprar alimento para aquele povo. Mas do nada um menino aparece com 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, uma criança, né? Está ali a nenenzinha, né? Já pensou, irmãos? No meio de tanto adulto, ninguém levou nada para comer, mas um menino sai da multidão e aparece com 5 pães e 2 peixinhos. O que esse menino esperava com isso? Ele deve ter, vou me prevenir, né? Vou levar minha merenda, né? Vai chegar um determinado momento em que eu vou poder fazer o meu lanchinho. 3 pães era suficiente para uma jornada diária de um homem adulto. 3 pães de cevada, uma alimentação bem simples. O peixe salgado ou em conserva era suficiente para a jornada de um dia para um homem adulto. O menino levou 3 pães, 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, então ainda sobravam 2 pães para mais alguém que quisesse, Senhor, me dá um pedacinho aí. O Senhor Jesus, em certa ocasião, falou assim: olha, vocês estão impedindo as crianças aí. Os discípulos viam as crianças querendo chegar perto de Jesus, e os discípulos iam lá: não, afasta esse menino, né? Aí Jesus: não impeçais os pequeninos de chegar a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vocês têm que ser como crianças também para herdar o reino dos céus. Talvez, irmãos, e a palavra do Senhor, ela é bem sábia. Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aos olhos do mundo, nós podemos não ser nada. O Senhor Jesus disse que Ele não chamou muitos doutores, nem muitas pessoas eloquentes, sábias deste mundo, para vir para a igreja dele. Mas foi a estes pequeninos, como nós, que Ele teve prazer em se revelar, como expectativas para poder chegar ao reino dos céus. E uma criança, irmãos, ela é pura. Uma criança não tem segundas intenções. Uma criança não faz um planejamento estratégico para poder trair mais adiante na frente uma pessoa que a ajudou. A criança não tem essa maldade. A criança não tem esse grau de malícia como os adultos têm. A criança é pura. E o Senhor Jesus disse que são os pequeninos que herdarão o reino dos céus. Aquele pequenino, aquela criança, levou aquele lanchinho, e no meio daquela multidão de mais de 5, 6 mil, era o único que pensou mais adiante. Os demais não pensaram. Não pensaram na logística, não pensaram na sua própria fome, simplesmente foram. Mas aquele menino com aqueles 5 pães e 2 peixinhos salvaram uma multidão, porque Jesus usou exatamente aquele lanchinho, aquele pouquinho, para poder fazer um dos maiores milagres já realizados na face da terra. Foi a simplicidade daquela criança. Então pode ser o seu pouquinho, o meu pouquinho, mas nas mãos de Deus é muito. Nas mãos do Todo-Poderoso o milagre pode e vai acontecer. Porque Deus vai usar as coisas loucas mesmo, irmãos, para confundir as sábias e as grandes deste mundo. E os loucos deste mundo somos nós, que acreditamos que Jesus salvou as nossas vidas carregando sobre Ele nossos pecados. Nós não acreditamos em reencarnação. Não acreditamos que a salvação se dá por um processo de reencarnação sucessivos. Do contrário, a humanidade estaria uma maravilha, irmãos. Porque há milhares de anos, então, tem almas e almas aí que estão encarnando, se reencarnando. Era para o mundo estar cada vez melhor. Pelo contrário, o mundo está cada dia pior. As pessoas estão mais perversas. O homem está cada mais aprofundando na ciência oculta e maligna de Satanás.
Então a questão da reencarnação é balela, é um engano de Satanás. Todos nós nascemos uma vez só. Nascemos em Cristo Jesus, da água e do Espírito Santo, para a vida eterna. Não passaremos por nenhuma reencarnação. Não temos que pagar nada pelo que o Senhor Jesus nos fez. Se alguém pensa que vai poder pagar, jamais conseguirá pagar, porque foi o preço do sangue do Filho de Deus, e não consegue se pagar a vida do santo. Aleluia. Verso 39, ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. No meio do desespero, da falência, da dificuldade, da ausência, da falta. Às vezes os homens, principalmente os homens, né? São os mais desesperados, né? Que são o provedor. Ficam desesperados. Mas o Senhor Jesus manda o quê? Se assente, se acalme, se oriente, espere, está tudo nas minhas mãos. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, os 2 peixes. Era pouco, não era? 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Mas olha o que o Senhor Jesus fez. Ele poderia muito bem, toma aí, toma, já vai multiplicando. Eu estou com raiva dos meus obreiros, porque eles não têm nenhuma previsão, eles não se prepararam, eles não trouxeram nenhum lanche, não trouxeram nada, então toma aí, tá, já vai multiplicando. Ele não fez assim. Olha só, a humildade do Senhor Deus. Ele, em primeiro lugar, ele fez o quê? Ele levantou os olhos do céu e abençoou. Ele deu graças por aquele pouquinho. Aleluia. E abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Aqui não diz, irmãos, que o pão, tinha muito pão e pouco peixe. Não, eu gosto mais de peixe. Poxa, logo o peixe acabou, todo mundo comeu peixe, ó. Só deixaram o pão. Não, tinha tanto pão quanto peixe, tinha dos 2. Se você, Luzia, gostasse mais de peixe, você podia comer só peixe, e ia se fartar de peixe. Se a irmã Gil gostasse só de pão, ia ter só pão. Não gosta de peixe, né? Tem gente que não gosta de peixe, né? O seu Dayan não gosta de peixe, né, Norma? Nesse dia o Dayan ia comer só pão, ia só se encher de pão. Mas houve fartura, irmãos. Onde está o mistério aqui? Mistério não, já está revelado. Nós temos que abençoar, irmãos, mesmo o pouco que nós temos, porque o Senhor vai multiplicar. Nós temos que ter graça, irmãos, pelo pouco que Deus nos dá. Já falei aqui para os irmãos diversas vezes que já fui dormir com fome, porque aquela pessoa que meu pai pagava para me dar comida antes de eu dormir, simplesmente ela limpou as panelas, deu para os seus filhos, e eu fui dormir com fome. Fui dormir chorando naquela noite, mas da alma daquela criança, daquele Robson ali, saiu um clamor diante de Deus, que Deus veio me atender muito tempo depois, mas Ele veio me atender. Porque, irmão, quando nós clamamos como uma criança diante de Deus, Deus ouve o nosso clamor. Deus atende quando nós somos simples, quando nós somos sinceros, quando nós somos genuínos, quando nós somos originais e sinceros diante de Deus. Por isso não esconda nada diante do Senhor, a sua dor, as suas lágrimas, o seu sofrimento, o que tem lhe causado dores no coração, rejeição, tudo. O primeiro psicólogo, irmãos, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não consegue se abrir diante de Deus, irmãos, com quem você vai se abrir? Claro que o psicólogo pode ajudar, irmãos, mas o primeiro psicólogo é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Se você não tem conseguido se abrir com o Senhor, que já conhece o seu problema, mas se Ele conhece, então eu não preciso falar. Mas, irmãos, é quando nós colocamos para fora, quando nós expressamos a nossa necessidade, quando a nossa alma se abre, o nosso coração se abre diante de Deus, é quando Ele vê, olha aí,
a humildade do meu servo, da minha serva, a confiança que ele tem, porque você só se abre para pessoas que você confia. E quando nós nos abrimos diante de Deus, nós estamos falando: Senhor, eu confio a minha vida a Ti, meu Pai. Eu confio no Senhor. E Deus se agrada disso, irmãos. Adão e Eva correram logo da presença do Senhor. Nós não, a igreja do Senhor se aconchega, se aproxima. Como João estava sempre junto a Jesus, as maiores revelações do Evangelho foram dadas para João. Ele escreveu tanto o Evangelho de João quanto as revelações profundas do Apocalipse. Por conta do que? Abria o seu coração, gostava de estar com Jesus, gostava de estar na sua presença. Então, irmãos, eu vou encerrar porque já deu a hora, mas que esta palavra, com o Espírito Santo de Deus, continue trabalhando na minha, na sua, nas nossas vidas, para que a sua igreja esteja sempre forte e vencedora em Cristo Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor ao nosso Jesus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pés. Aleluia. Estarei passando a palavra para a sua serva, a pastora Cida. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz que foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou amar Deus, pois sei
Esse Deus não falha. Aplauda o Santo Espírito de Deus, aquele que ainda permanece no meio de nós e que trouxe essa palavra para mim e para você, que ainda que você esteja no vale ou no deserto, Ele quer que você se assente, mas se assente com fé, sabendo que Ele vai mandar provisão, provisão emocional, provisão, portas abertas, aquilo. Ele sabe que a realidade diante dos nossos olhos não está fácil. Ele sabe da sua carga como pai de família, como líder, como mulher que tem que pôr comida na mesa, ou como mulher que tem que dar apoio para que o seu marido fique de pé. Ele sabe quem cada um de nós é. E Ele falou conosco nessa noite. Ele disse que um menino, ele pode mudar a realidade de uma multidão. Então não olha para a sua pequenez, que às vezes você se sente assim, pequenininho, impedido, esquecido, mas o Senhor diz que você pode mudar a sua realidade, a realidade de quem estiver ao seu redor. Ele te deu desafios e Ele te deu família, para que você experimente a bondade dEle quando você pedir socorro. Vamos encerrar agradecendo ao Deus da glória. Eita, Anaramadash, Arabasui, Andekomanahai. O Senhor diz assim, ó: agradece pelo que você não tem. Agradece por aquilo que você está precisando. Porque Ele é o Deus que faz existir aquilo que não existe. Quando você agradece aquilo que não está no teu caminho, já é uma atitude de fé. Agradece a família que está te dando trabalho. Agradece a tudo. Lembra da tua carteira profissional. Agradece porque ainda não há um registro sobre ela. Agradece pelo teu currículo, porque ele ainda não chegou onde precisa chegar, mas ele vai chegar. Destergue a súbria, porque Deus, Ele não desampara seus filhos. Remassou Tchacanteremai. Oh, ouve a voz do teu povo, Senhor, agradecendo as muralhas que estão na frente dos teus servos. Ai, tu candere serve a comandar a sui. Trabalhe, Espírito de Deus, em cada residência. Esse povo não está aqui por nada, é o teu Espírito que trouxe. Oh, Espírito de Deus, passa com fogo. O Senhor já está na congregação, mas vai tocando nos pés, no coração, vai aquecendo, abrindo os olhos para que os teus filhos não andem sem direção, mas saiba que é o Senhor quem vai levar onde é necessário ser levado. Ai, poderoso é o Senhor que manifesta a tua mão sobre cada cabeça, sobre cada vida, sobre cada endereço. Ai, começa, Senhor, a tirar aquilo que é impedimento, aquilo que é enfermidade, aquilo que é dor, aquilo que está tentando, Senhor, abater os teus filhos. Mas dá aos teus filhos o que vieram buscar, Senhor, o pão que vem do céu, mas que coloca esse povo de pé e animado para andar e glorificar e agradecer, porque vão ver maravilhas, porque confiaram no teu nome. Santo Espírito de Deus, abençoa teu povo com graça e poder em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só quero lembrar que a semana que vem é Santa Ceia do Senhor, é a semana do crente orar um pouquinho mais, porque a semana de Santa Ceia tem muita coisa, né, muita intervenção que pode te entristecer, para impedir você de tocar na mesa do Senhor. Então que você fique ligado, que você caminhe essa semana sabendo que você domingo vai celebrar o grande amor de Deus na cruz do Calvário. O seu nome foi lá, o seu nome foi lembrado lá, e o nome das pessoas que você ama. Então, em nome de Jesus, é uma semana muito especial. Ore mais, vigie mais. Oh, varão de fogo e poderoso, Rabaraia Cantaraçui. Oh, Yastui, Vicande Súbia. Fica ligado que o Espírito Santo, ele quer tocar. Ele quer tocar
tocar. Arabachávia. Tem alguém aqui, se você se sente um alguém de Deus, ele Ele quer tocar, Ele quer dar renovo, Ele quer colocar força nos teus braços. Oh, Espírito de poder e autoridade, que tira o teu povo da escuridão, da angústia. Asteknai do Ihevia, Ramando e Soubia Comanai. Tem alguém aqui que o coração está cheio de angústia, esmagado, com dor. Você sente dor, calai, show. Mas o Senhor está tocando agora. E o que você vai sentir é calor do Espírito. Você vai sentir a alegria sem ter motivo, porque é a alegria que vai vir do céu. Espírito da glória, socorre e ampara, tocando os teus servos. Conte destergue a sou com autoridade e força. Que todos, Senhor, saiam daqui agraciados, abençoados, porque a sua mão é cheia de bênçãos e cheia de amor. Abraça seus filhos, dá uma semana de vitória. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.